hoje o tema é os nobres. Lembra que eu falei deles na minha primeira aula, quando a gente falou sobre os tipos de trabalho? Então, agora é a hora da gente falar de cada um deles. Vamos começar pensando, por que a gente precisa de nobre? Para gastar mais dinheiro? Para cobrar mais impostos? Para escravizar os coitados? Eu já expliquei um pouquinho na outra aula do porquê. Vamos recapitular? Um rei tem muitas terras. A gente sabe que um reino é muito grande. Imagina um rei só comandar toda a França. Como é que ele vai dar conta? Como é que ele vai garantir a segurança? Como é que ele vai manter as terras sem que ninguém roube? A gente vai ter os nobres, que estão muito além de títulos, é claro. Por quê? Porque eles têm funções específicas e são cargos, títulos de níveis, ou seja, um tem mais poder que o outro. Basicamente, os nobres têm as funções de governo, administração, política social e econômica e segurança. Ele é tudo que o rei deveria ser no seu terreno. Já que o rei não pode controlar tudo, ele nomeia seus fiéis para isso. Por isso é comum que seja um familiar próximo, um filho. O rei teve 3 filhos. Um vai para o trono, outro vai para o clero e esse último, que não foi para o clero, não foi para o trono, ele vira um nobre. Tudo bem? Então, por exemplo, o rei teve o 3º filho. Para qual título eu mando ele? Você vai mandar ele ser um duque. Por quê? Duques são os chefes. Eles estão no topo da nobreza. Vou explicar isso direito. Existem 5 títulos: duque, marquês, conde, visconde e barão. O duque, duquesa, é o nível mais alto entre os nobres, ok? Então, o filho do rei, o príncipe, vai ser um duque. A gente vê isso na monarquia inglesa atualmente. O príncipe William ainda é um príncipe, mas a esposa dele é uma duquesa. Por quê? Ela não pode receber o título de princesa. Não pode. Ela pode. O William, ele é o próximo na linha de sucessão ao trono. Tem o pai dele e tem ele. Mas a esposa dele é muito importante, concorda? Então ela é uma duquesa, que é a nobreza mais importante depois do rei, da rainha, do príncipe e da princesa. O que um duque e uma duquesa tem? Um ducado. A Kate Middleton tem um ducado? Tem. Lindo, gente. Lindo. Vocês podem pesquisar as imagens no Google. É lindo. Você pode ter uma dimensão do que podia ser o tamanho de um ducado também, com base nos terrenos dela, tá bom? É claro que hoje em dia é muito mais enxuto. Então, um duque e uma duquesa tinham um ducado, responsável pela organização política, econômica e social. Era o título mais alto e todos os outros nobres se submetem a eles. O duque está abaixo apenas do rei. Pegou isso? O que vem depois do duque? O marquês. O marquês e a marquesa. O que o marquês cuida? Ele cuida de uma parte muito importante, gente. Muito. Por quê? Porque o marquês cuida daquela zona que se chama marca. O que é a marca? A gente chama hoje de fronteira. Um marquês ganha uma fronteira para cuidar. Fronteiras são extremamente difíceis. Por quê? São fronteiras. É a divisão de uma cidade a outra, de um terreno a outro, de um governo para outro, de um senhor para outro. Então, às vezes é bem desorganizado politicamente,
Às vezes nem é organizada. É perigoso porque é uma zona mais sensível, mais vulnerável para invasões. E claro, é meio que a casa da mãe Joana às vezes, sabe? Porque um senhor, sei lá, um duque, chega lá na fronteira dele e tem algum determinado problema. E ele não quer cuidar. Ele fala, isso não é meu problema, isso já é problema do duque do outro lado. Aí o duque do outro lado fala, não, esse é problema do seu lado. E aí o marquês fica responsável por essa zona. Então ele cuida, ele protege e ele é muito importante porque, óbvio, o duque ele também tem o poder de administração política, mas a do marquês é muito mais forte. Por que a do marquês é muito mais forte? Por um simples motivo. Ele controla toda a organização e proteção da marca e, por consequência, dos territórios ligados à marca. Se ele não protege, se ele não organiza, se ele não entra em um consenso, se ele não é um bom administrador, já deu errado. Por quê? A marca dele vai estar desorganizada, vai estar vulnerável, e se a marca dele está vulnerável, nós temos duas terras que estão vulneráveis. Não é só uma, são duas. Então, marquês vem de marca, tudo bem? Ai, mas eu não sei, eu nunca vi um marquês. Eu não consigo encontrar um exemplo na cultura pop em um filme de idade média para vocês. Mas consigo de um filme da era moderna, Enola Holmes. A gente tem o jovem Visconde que se torna um marquês, o Fujão. Por que para ele é tão fácil fugir? As terras da família dele ficam em marcas. Ele chega fácil em zonas de interior. Por isso foi fácil para ele fugir no trem, numa cidadezinha do interior. E por isso é fácil chegar na casa dele de Londres. Porque provavelmente onde ele mora, onde a avó dele mora, fica numa marca. E a avó dele própria fala para Enola que aquela terra foi confiada a ela por seus ancestrais, porque foram confiadas aos ancestrais dela para eles cuidarem, preservarem e honrarem. Ou seja, marqueses. Tudo bem? Agora a gente vai falar do terceiro. O conde. O conde é uma figura mais popular. A gente consegue pensar assim de primeira no Conde Drácula. O conde cuida de um condado. Gente, os poderes nobiliárquicos vão diminuindo. É normal, tá bom? É muito normal isso, muito normal, não se preocupem. Ó, gente, os slides estão passando aqui do meu lado. Leiam com cuidado, com muito amorzinho, porque tem a questão no final do vídeo, tudo bem? Então, os condes, eles têm os condados, que também é uma palavra que a gente conhece muito bem, certo? Eles também têm a função de se organizar politicamente e administrar economicamente e a proteção do seu condado, óbvio. É um título que ele acabou perdendo valia com o tempo. Por quê? Por diversos motivos. A gente talvez não precise de um conde para tantas terras, porque a gente já tem o marquês e já tem o duque. Por que a gente precisa de um conde? Então acabou que virou mais um grau, sabe, de nobreza. Por exemplo, eu sou uma condessa. Eu já não tenho mais certa importância. Mas eu estar falando que eu sou uma condessa, que é o terceiro no nível da nobreza, e está acima de mais 2 títulos, é importante. Indica que eu sou uma figura importante. Tudo bem? Então o que a gente tem que pensar? É importante, não importa, você vai continuar tendo nome ou continuar sendo importante. Uma característica inesquecível dos condes: seu castelo ou seus castelos. Ele era uma figura
Ele estava abaixo de outros 2 títulos, mas ele era muito reconhecido, muito popular. E o poder financeiro dele é o que você mais ouve falar quando você vai pesquisar sobre um conde. Mesmo que teoricamente ele esteja abaixo de um marquês e de um duque. O que o conde sempre vai chamar atenção é porque ele tem um castelo muito lindo. Ou ele tem mais vários castelos muito fabulosos. Então, lembra disso. Duque, conde, castelo. Vamos dar exemplos de condes na cultura pop. O Conde Drácula e o Bilbo Bolseiro. Gente, vamos usar a mente nerd. O Bilbo Bolseiro mora onde? No condado. Os hobbits vivem num condado. O Bilbo, ele representa uma realeza. Ele é um bolseiro do Bolsão. E ele é a figura de realeza do condado. Por isso, ele sempre descreve a família dele como uma família muito gananciosa, que não vê a hora dele morrer para ficar com as coisas dele, que ele tem que ter cuidado com o Frodo, porque as pessoas podem tentar invalidar o Frodo por ele ser adotado, ou pode tentar roubar as coisas que faz parte da herança do Frodo. Ou quando, gente, dando um spoiler assim, ele volta para casa da missão, a galera já usurpou as coisas dele, já fez a limpa. Por quê? É realeza. Ele tem talher de prata. O bolsão, a casa dele, é a coisa mais linda. É uma toca de um hobbit de luxo. É como se fosse aquele castelo maravilhoso que eu falei pra vocês que o conde tem. Então, vocês nunca pararam pra pensar que o Bilbo Bolseiro era o da realeza? Mas ele é. Os ancestrais dele lutaram em guerras importantes. Falam isso no filme, falam isso no livro. Tudo bem? Gente, dá uma assistidinha no primeiro filme do Hobbit, Uma Jornada Inesperada. Se eu não me engano, os primeiros 20 minutos ou até menos, vocês vão ver o Gandalf falando com o Bilbo, tá bom? Vocês não precisam assistir tudo, eu sei, nem todo mundo gosta e é muito longo, mas vocês vão pegar essa referência e vocês vão entender quando eu falo que um conde é conhecido por conta dos seus castelos, porque a casa do Bilbo é a coisa mais linda do mundo, ele é muito chique, gente. Tudo bem? Conde Drácula, a gente tem a representação dele em muitos filmes, em diversos filmes. Eu coloquei o do Hotel Transilvânia. A gente sabe que o castelo do Conde Drácula é tão grande que ele fez um hotel. E é fabuloso, então a gente não pode nem questionar sobre isso, certo? E a gente sabe que existe um grande terreno em volta, que é a Floresta Amaldiçoada, que provavelmente é o seu condado. Mas a gente pegar um outro Conde Drácula de outro filme, vamos pensar. O exemplo de Van Helsing, ele tem mais de um castelo. Ele tem um castelo onde ele faz os experimentos dele, onde é de certo modo fácil de chegar. E ele tem um castelo onde ele realiza o baile. Não sei quem assistiu, mas quem assistiu sabe. Tem um castelo muito fabuloso, onde ele realiza um baile de máscara para vampiros. Ele tem 2 castelos. E embora o que seja de fácil acesso seja meio tenebroso, porque é espaço para experiências, onde as esposas ficam para se preparar para ataques à vila, que provavelmente faz parte da jurisdição dele, porque provavelmente é um condado, você já percebe que o cara tem 2 castelos. O cara é um vampiro e ninguém mexe com ele, mas existe um motivo para ninguém mexer com ele se ele não fosse também. Ele é um conde com 2 lindos castelos, não um, mas 2 enormes e lindos castelos. Tudo bem? Então lembra disso. Condes têm casas lindas. E com o tempo o título acabou sendo desvalorizado. Mas tinha desvalorizado entre aspas. Mas ainda tinha um valor de status. Tudo bem? Então agora a gente vai pro Visconde. Gente, o que é um Visconde? Ele é como vice-presidente. O conde está ocupado? O
Então eu vou lá e resolvo o problema. O visconde, ele tem que ter todas as capacidades de um conde, todas, porque ele é um eventual substituto. O conde está doente, o conde está em guerra, não dá, chama o visconde, entendeu? Onde o visconde vai morar? Ele pode ter o seu próprio terreno. Ele muito provavelmente vai morar no condado. Por quê? Porque ele precisa estar perto para receber as notícias, certo? Mas ele também pode ter seu próprio terreno, só que não vai ser algo grande, certo? Uma coisa que eu adoro é o feminino de visconde é viscondessa. Eu acho o nome mais feio do feminino dos nobres. Por quê? O duque, duquesa, chique. Marquês, marquesa. É feinho também, né? Mas viscondessa pra mim é o pior. A gente tem algum exemplo de visconde na cultura pop para fazer uma comparaçãozinha, mesmo que não esteja tão encaixado assim na Idade Média? A gente tem, gente, aqui no Brasil. A gente tem o Visconde de Sabugosa. Eu não coloquei ele nos slides, mas eu vou deixar uma foto dele aqui. Gente, o Visconde, quem assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo sabe que ele é um saco. Muito intelectual, um cientista, alquimista, um cientista maluco. Mas por que ele é tão intelectual, ele é tão pensante? Um Visconde precisa ser inteligente. Por quê? Como eu já disse, ele tem que substituir o conde. Mas um visconde, ele pode crescer. Ou seja, ele pode chegar a conde algum dia. Ele tem que mostrar que é capaz. Então é muito comum, é muito bem retratado que o nosso visconde de Sabugosa seja tão inteligente. E seja bom em ciência e artes. E ele gosta de ler, porque literatura é algo muito valorizado. Sempre foi e sempre será muito valorizado nas classes sociais mais elevadas. Tudo bem? Agora a gente vai para o último, o barão. O barão é aquela pessoa que não necessariamente nasceu com sangue azul. Nenhum desses nobres que eu mencionei necessariamente nasceram com sangue azul. Tudo bem? Eu vou explicar isso mais tarde, daqui a pouquinho. O barão, ele meio que fez por merecer aquele título. Ele se mostrou uma pessoa eficiente, uma pessoa leal, uma pessoa perspicaz, uma pessoa organizada. E ele ganhou esse título. Ou ele trombou com alguém importante e bajulou e ganhou. Tudo bem? Então, a função dele é ser tudo que os outros nobres são, só que ser mais desvalorizado. Ele tem que ter a mesma capacidade de todos. Liderar um exército, organização política, social e econômica. Ele tem que saber fazer tudo isso. Todos os nobres precisam ser dignos de cuidar de territórios. Até o barão. Tudo bem? É um barão da cultura pop. Para vocês entenderem mais ou menos como funciona, vocês vão ler ou já leram o Cortiço. Nós temos um barão, um homem que não era tão importante. O Miranda se casou com uma mulher rica e ele foi tentando subir de status, sempre tentando melhorar os status. E o que foi que tornou ele um barão? Isso! Sempre paparicando de um lado, mostrando que era culto de outro. Eu sou rico e culto e eu tenho boas pessoas ao meu redor, eu tenho bons contatos. Vou lá, ganhei o título de barão. Só para vocês entenderem melhor como funciona essa coisa de ganhei o título de barão, tudo bem? Agora eu vou voltar um pouquinho e explicar novamente como os nobres ganhavam seus títulos. Gente, como eu já tinha dito no início, um duque e uma duquesa normalmente são membros da coroa bem enraizado. São filhos, são príncipes ou são familiares muito próximos. O irmão do rei que não vai ao trono porque já existe os sobrinhos, um primo, um tio que não chegou ao trono, tudo bem? Então, é meio que hereditário.
mas pode ser escolhido também, não tem problema. Mas por ser um cargo da nobreza muito elevado, ele é geralmente passado para os de dentro de casa, tá bom? Agora, os marqueses. É um título que se torna hereditário, mas ele também pode ser oferecido. Mas também por ser um título muito importante e que requer um domínio e conhecimento muito específico da marca e dos territórios, geralmente é hereditário. Por quê? Porque o novo marquês que for entrar no poder, o marquês em ascensão, ele tem que conhecer os terrenos dele. Não pode colocar outro marquês naquele terreno, porque essa troca de governo, sabe? De manda e desmanda, pode ser espaço para uma invasão. Mais uma vez, mencionando Enola Holmes, o nosso viscondezinho, que o nome é muito difícil, ele se torna um marquês. No filme, eles falam que ele é um marquês em ascensão. Por quê? Porque o seu pai era um marquês. O seu pai faleceu, logo, ele é um marquês em ascensão porque ele é o próximo a ganhar a titularidade. E é justo. A gente viu que o menino conhece tudo, certo? Então, por isso, o título de marquês acaba se tornando hereditário, mas também pode ser conquistado. O conde. O conde é um título que pode ser hereditário e quando ele vai perdendo o poder e acaba se tornando mais um status, ele já é praticamente totalmente hereditário. Eu sou uma condessa porque o meu pai é um conde. Foi um conde e aí eu sou uma condessa. Porque já não existe mais a preocupação em nomear alguém para cuidar daquele terreno. Porque já não é mais um título de nobreza de status de organização, sabe? Mas anterior disso, era mais comum alguém ser nomeado a conde do que era normal nomear duques e marqueses. Tudo bem? Eu não acho também que tenha sido tão fácil assim, né? Porque a pessoa tem que ter sido muito rica, né? Porque imagina, você vai bater de frente com um conde que tem 3 castelos. Ou tu casou com a filha do conde, ou tu caiu. Tu era um duque, um marquês e decaiu. Não é possível. É meu ponto de vista louco. E aí a gente vai pensar agora no visconde. O visconde geralmente ele é nomeado. Pode ser hereditário? Claro, pode ser hereditário. Todos eles podem ser hereditários. Mas por que o visconde é mais comum ser um cargo oferecido, um título oferecido? Gente, não é todo vice-presidente que é muito útil. Não é todo ajudante que me satisfaz. Se eu sou um conde, eu decido que o meu visconde ele não é muito útil, ele não está me ajudando, ele não está no alcance de me substituir. Próximo, obrigada. Próximo. Mas por quê? Não é. Vamos montar um raciocínio lógico hipotético, tá bom? Eu sou um conde. Eu raramente fico doente. Raramente me ausento. Mas ocorre que eu preciso. Eu vou ter que descobrir a potência do meu visconde agora. Ele nunca precisou usar com tanta veemência as capacidades dele. Mas agora ele vai precisar. E aí? Ele vai ficar no comando por uns 2, 3 dias. E o cara é horrível. Não dá. Se, por exemplo, ele é um visconde há uns 10 anos. Eu vou esperar que depois que eu volte e dê um sermão nele, em 1 mês, 2 meses, o cara progrida? O cara muda? Não, ele não vai mudar. Ele vai se esforçar porque ele não vai querer perder o título, certo? Mas é muito mais conveniente pra mim chamar outra pessoa pra ser um visconde. Tudo bem? E o barão? Gente, o barão, como eu disse, é normal você ganhar o título de barão baronesa. É muito mais normal. Eu acho baronesa tão mais bonito do que viscondessa. Continuando. É muito mais normal ser um título que se ganha. Porque já não é aquela nobreza. Um burguês pode ser um barão. Na realidade,
Depois da Idade Média, vira meio a casa da mãe Joana e qualquer burguês pode comprar título, tá? Mas, só pra vocês entenderem, o barão, ele é aquele nobre que ele representa o finalzinho do trem, sabe? Ele tem uma importânciazinha, ele é um baronato, são baronês, mas o valor dele não é tão expansivo, correto? Então, agora está na hora da questão. Mas, como eu sei que vocês já prestaram muita atenção, porque vocês prestaram, vocês são lindos, eu ainda vou revisar para garantir que vocês vão acertar a questão, tudo bem? Ó, vocês estão vendo? É a nossa resenha de resumo e recapitulação. Agora que a gente vai recapitular, vamos lá. Quantos títulos existem? 5. E esses títulos estão organizados por ordem de poder, gente. Pensa que é tipo um pódio, uma escadinha. Quem tá na primeira escadinha? O duque. Quem tá na segunda escadinha? O marquês. Quem tá na terceira escadinha? O conde. Na quarta, o visconde. E quem tá no chão, que já não tem mais que subir degrau? O barão, tá bom? E a função de cada um? O duque é o mais importante, tá abaixo só do rei e da rainha e acima dos outros nobres. Quem geralmente herda esse título? Membros da própria coroa, filhos, príncipes, tios, quem não conseguiu chegar no trono. Lembram disso? Gente, se lembrem disso, é importante. Esse é um título de nobreza que ele é mais difícil de se conquistar. Lembrem-se disso, que geralmente é da própria família. Lembre-se da Kate Middleton. Ela é uma duquesa porque ela casou com o príncipe William. Tudo bem? O segundo, o marquês. Gente, ele é muito importante, lembrem. Marquês, marca fronteiras. O cara é muito bom, ele é muito organizado. Ai, mas como é que funciona? Eu não lembro. Gente, lembra de Enola Holmes? O moleque vai pra todo canto. Por quê? Porque a casa dele fica nas fronteiras. Lembrem disso. Ele tem acesso a tudo. O marquês, ele tem acesso a tudo. Por quê? Porque ele cuida das marcas. Ele está sempre entre a transição de territórios. É outro título muito importante e geralmente hereditário. Não se esqueçam disso. Geralmente hereditário. Tudo bem? Olha, enquanto eu tô falando, tá passando os slides aqui. Vocês deviam estar anotando, certo? Então vamos agora pro conde, gente. Castelo bonito, lembrem disso. Condados, lembrem do Bilbo Bolseiro e dos castelos lindos do Conde Drácula. Lembraram disso? Ai, mas infelizmente é um título que perdeu tanto valor que no próprio filme e obra literária O Hobbit, ninguém nem liga mais se o Bilbo é um conde. Lembrem disso? Lembrem, é verdade, eu nunca pensei que o Bilbo Bolseiro era um conde. Mas por quê? Porque já não faz mais diferença se ele é um conde no condado, certo? Não é importante para os hobbits e isso tem um fundinho de que é histórico. Então lembre-se disso. Conde perdeu o status nobiliárquico. É um título agora. Eu sou uma condessa. Não sou uma qualquer, eu sou uma condessa. Serve pelo menos para se exibir. Tá bom? Visconde é aquele cara que tá sempre na berlinda. Ele tem que se mostrar eficiente, eficaz, sabe tudo, tem que estar preparado para tudo. Ele é aquele camarada que ele tem que estar pronto. Ele é aquele cara que eu não sei, mas eu posso aprender. Sabe quando você quer alguma coisa, quer agradar alguém, e a pessoa fala, sabe fazer isso? Você fala, não, mas eu posso aprender. É o Visconde. Por quê? Porque ele está responsável pelas funções do conde durante sua ausência. Então, ele precisa ser exatamente o que um conde seria. E porque o dele sempre está na reta. Porque ele
pode ser substituído. É normal ser um cargo hereditário, como a gente já discutiu. Todos os nobres podem ser cargos hereditários, mas o visconde ele é mais facilmente substituível, porque ele precisa ser eficaz. E se o conde achar que ele não é um bom substituto, tchau. E o barão? Bem, gente, é aquilo, né? Eu sou rico, eu sei ler, eu sei falar bem, sei escrever cartas maravilhosas, eu frequento bons lugares, eu vou à igreja todo domingo, eu sou amigo daquele visconde, daquele conde, a minha filha vai casar com um conde. Qual o título de barão? Tá anotado isso, gente? Anotaram? Olha, eu vou dar mais uma dica. Lembre-se da escadinha, ó, escadinha sempre. Tudo bem? Então, eu vou deixar vocês com as questões, com a questão, na verdade. Leiam com muita calma, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto para me despedir de vocês. Tchau!
Responderam a questão? Gente, eu quero saber se vocês acertaram, hein? Então, a próxima aula é comigo também. A gente tá na aula 4, a aula 5 é comigo. Então, a gente se vê daqui a pouco, certo? Espero que vocês estejam aprendendo, estejam anotando, estejam gostando.